Há um tempinho atrás eu fiz um vídeo aqui no canal rebatendo algumas críticas que eu via serem muito usadas contra o Batman do Christian Bale. O vídeo não foi o maior sucesso do canal, longe disso, mas ele deu uma boa visualização ali. E eu decidi querer investir em outro personagem, só que dessa vez bem mais polêmico. Porque gostando ou não, o Batman do Bale, quem fala mal é um nicho bem específico. A galera geral gosta do Batman do Bale, tanto que eu fiz a votação aqui no canal, e a maior parte de vocês falaram que gosta do Batman dele. Talvez não goste mais do Batman do Robert Pattinson, e talvez aquele tenha sido o ponto mais polêmico do vídeo. Só que eu também não vi ninguém comentando nada sobre, nem discordando, nem concordando. Então, mesmo falando que o Batman do Christian Bale ser melhor que o Pattinson não seja exatamente uma opinião popular, também eu acho que a galera não desgosta tanto dele a ponto, tipo assim, se eu falar que um Batman é melhor que o outro, que vocês ficarem meio irritados. Vocês entendem bem essa opinião, não é um negócio tão desastroso assim de dizer. Mas o que eu vou falar aqui hoje, isso sim eu diria que é polêmico. Porque agora eu não vou defender um Batman que é aclamado pela maioria, se quer um Batman, mas eu vou defender uma versão de um personagem que é odiado pela maior parte de vocês, que é o Superman do Henry Cavill. E eu vou argumentar aqui que, na verdade, ele é um Superman melhor do que você acha. Bom, isso aqui eu acho que vai ser polêmico, mas antes de qualquer coisa, ouça o que eu tenho a dizer, né, antes de qualquer coisa. E também, claramente, você está totalmente apto a discordar e comentar aí nos comentários a sua opinião sobre o que eu tenho a dizer aqui. O Superman do Henry Cavill, ele tem um negócio parecido com o Batman do Bale, nesse quesito de ter diversas críticas diferentes em relação ao personagem. E eu poderia dividir em tópicos também, né, pra tentar abordar melhor de cada crítica. Mas eu acho que as críticas do Superman do Cavill são muitas e muitas. Então não sei se ficaria exatamente bem. Mas eu vou tentar fazer em tópicos, sim. Tentar meio que separar cada crítica por si só, para no final do vídeo eu der a minha conclusão geral sobre esse Superman. E também, por ser muitas críticas, eu vou fundir alguns tópicos aqui. Mas é importante vocês entenderem bem o que vai acontecer aqui, qual vai ser a metodologia do vídeo. E enfim, né? Vocês estão esperando demais para eu falar sobre Superman. Então agora sim, família, bora pro vídeo. Começando, acho que pela primeira grande crítica que se teve em função desse Superman, que é o pai dele, né? As críticas meio que se levam por duas cenas, que é a cena em que o pai dele mais ou menos critica ele por ter salvado aquelas crianças que estavam no ônibus com ele, e depois a fatídica cena que ele impede o Superman de salvar ele mesmo. Enfim, vamos entender aqui. Isso está conceitualmente apurado com o que é o Superman dos quadrinhos? Ou é uma invenção maluca da cabeça do Snyder? Bom, tudo que o Snyder colocou aqui no filme do Superman, ele não foi sequer o primeiro roteirista a pensar nisso. Isso nem é um negócio interessante de ressaltar aqui. É um negócio que eu vou ressaltar bastante vezes, assim, ao percorrer do vídeo. O Superman, ele tem uma imagem, né, que é a imagem que você provavelmente tem na sua cabeça, né, de como é o Superman, como ele tem que agir, pá. Só que o Superman é um personagem muito maior que isso. É um personagem que tem quase 100 anos de idade, que passou pela mão de vários e vários autores, e cada um desses autores teve uma abordagem diferente para o Superman, enxergava o Superman de uma forma diferente. Então, algumas vezes a abordagem que você está acostumado com o Superman é apenas uma das abordagens de se referir ao personagem. Claramente você pode meter um loucão ali que escreveu o Superman, uma run, por exemplo, mas está completamente fora do personagem. Só que a maior parte dos autores tem um consenso geral de uma ideia que deve ser trabalhada com o Superman. A questão é que essa ideia é trabalhada de diferentes formas. Que é aí onde entra exatamente o ponto do Snyder aqui. A ideia do Superman não ter que se revelar ao mundo, dele tentar poupar os seus poderes, independente de que situação seja, não é uma coisa inventada pelo Snyder. Ao contrário, isso é um negócio que existe há muito tempo. Então, qual o problema aqui? É ele deixar as crianças morrerem, como o pai dele meio que mais ou menos sugere que ele poderia ter feito? Bom, primeiro que o pai dele não sugere nada disso. Ele apenas aborda a questão de que, embora ele tenha feito uma coisa boa naquele momento ao salvar as crianças,
talvez as consequências por trás disso sejam piores do que se ele tivesse sequer deixado elas morrerem. Ele não dá uma resposta certa, não, você tinha que deixar ou você tinha que não deixar. Ele fala, talvez. Então o filme, ele trabalha mais sobre essa óptica, né? Ele tem um poder grande demais nas mãos dele, um poder que ele não sabe bem, não conhece bem, e que ao demonstrar isso para pessoas que conhecem menos ainda, pode se tornar mais perigoso ainda. Então, é uma linha tênue, difícil de trabalhar, e eu acho que o filme ele trabalha bem. Ele não dá uma resposta certa, tipo, não, você tem que usar seus poderes pro bem, pra revelar as pessoas ao mundo, sendo que nem você mesmo sabe que estão sendo com você direito. Ao mesmo tempo que ele não fala também que, porra, não, então você não tem que se esconder de todo mundo, você não pode mostrar isso pra ninguém. Não, ele vai numa língua bem tênue entre esses dois pontos aí. Só o que eu acho que a galera se irrita mesmo é que quando ele deixa o pai dele morrer. Que aí parece que o filme ele vai numa vertente mais de, não, você não pode mostrar esse poder pra ninguém. Seu pai estiver à beira da morte, não importa, você não pode revelar isso pro mundo. Mas eu também não acho que o filme ele acaba apontando para essa direção necessariamente nesse momento, só por causa do sacrifício ali do pai do Clark. Primeiro porque foi escolha do próprio pai. Ele, sobre, né, essa visão ótica de um pai, ele prefere sofrer as consequências ali da morte do que, mesmo que pequena, a possibilidade do filho dele se revelar para o mundo, que seria indiscutivelmente pior para ele. Ele fez um sacrifício ali no final. Não foi uma questão ali do próprio Clark. Era uma questão sobre o pai dele. Sobre o que ele estava disposto a dar para manter o seu filho o mais seguro possível. Então eu acho que é bem estranho você criticar o Superman por essa ação. Tipo assim, ele seguiu a ordem do pai dele, né? Tem gente que talvez possa contestar isso, que o Superman de verdade jamais aceitaria uma ordem dessas. Eu entendo até, né, se você for por esse caminho. Só que o Superman, ele não pode mudar a mente de uma pessoa. Essa que é a questão. Ele não vai salvar uma pessoa que, porra, não quer ser salva também. Tanto que uma das histórias, né, que mais clássicas do Superman é ele convencendo uma criança ali que estava querendo se matar a não fazer mais isso. Mas veja que ele nunca força ninguém a nada. Ele não pode impedir a pessoa de fazer aquilo. Até porque o Superman, ele carrega em seu emblema também muito a questão de liberdade, né? Liberdade do indivíduo. Então, tem isso também. Então, eu não vejo nenhum problema nessa abordagem, até porque é um negócio bem mais do pai que do próprio Superman. E se você tentar entrar na abordagem do próprio Superman, eu acho que é uma abordagem natural do personagem que outros roteiristas, que provavelmente vocês aclamam bem mais que o Snyder, também já tiveram essa ideia muito antes dele também. Essa daqui é clássica, Superman Jesus Cristo. Muita gente também coloca essa ideia de uma alegoria religiosa do Superman, que é um negócio que sequer foi inventado pelo Snyder também, calma lá. Mas eu diria que não, também. Eu acho que essa percepção que a galera tem de uma alegoria, entre aspas, religiosa que poderia ter nesses filmes, é um pouco exagerada. A maior parte das pessoas normalmente pega a imagem, né, a semiótica ali do Snyder, tipo, olha só, o Superman tá de braço cruzado, ou aquela cena da igreja, né, como se o filme em si tratasse o Superman como uma espécie de Jesus Cristo. Mas assim, o filme ele traça uma espécie de paralelo, isso daí bem mais no Homem de Aço, né, os outros filmes, eles vão para uma abordagem bem diferente. Mas esse paralelo não é exatamente feito sobre uma ideia perceptível, como se o próprio filme alegasse alguma coisa ali. Na verdade, é o oposto. O filme ele traz esse paralelo exatamente pelo o que as pessoas veem na imagem do Superman. Porque o Superman é esse ser extremamente mais poderoso que tudo e todos, que pode matar qualquer um com apenas um golpe. Ele é um ser além da compreensão humana e ele está tentando se descobrir neste mundo. Então qual a abordagem que o filme encontra para fazer essa reflexão? A imagem de Jesus. Porque eles têm histórias parecidas em sentido de serem pessoas muito poderosas, além de qualquer coisa que o mundo já viu, e que a presença dela naquela sociedade, naquele mundo, mudaria ele completamente. Só que essa associação não é feita pelo Snyder, né? Pelo próprio Snyder falando, olha só, estamos aqui contando a história de Jesus. Assim, pela própria população,
que enxerga essa figura messiânica dentro do Superman. Isso pra mim é deixado muito claro lá no Batman vs Superman, principalmente, porque assim, você pega pra ver as cenas, né, que falam, caralho, mas olha que isso daqui é obviamente uma alegoria a Jesus Cristo, sendo que a maior parte dessas semióticas não é por parte do próprio Superman, não é como se o próprio Superman se enxergasse assim. É como outras pessoas enxergam o Superman. O Superman ele nunca fala eu sou um deus, né? Tipo assim, ou alguém próximo do Superman. Normalmente isso é dito ou pela imprensa, por outras pessoas ao redor do Superman, mas nunca pela semiótica do Superman no geral. Então, isso não é como o Superman se enxerga, não é como o próprio filme enxerga o Superman. Ele, na verdade, enxerga mais sobre essa dúvida, porque as pessoas colocam essa pressão sobre ele poder ser o Messias ou algo parecido, e ele não sabia exatamente qual o papel dele nisso, se ele é, se ele não é. O filme ele cerca mais sobre a dúvida do Superman sobre o que ele tem que fazer quanto a isso, não sobre ele se aceitando como um tal ser divino ou algo do tipo. É um negócio bem mais sutil do que realmente parece. Não acho que o Zack Snyder queria colocar ali o Superman uma espécie de Jesus, não literalmente, mas sim fazer essa associação por parte do público, de como as pessoas veem o Superman e como isso acaba por estabilizar o próprio Superman para ele começar a se perguntar sobre o que ele de fato tem que fazer quanto a isso. É uma coisa bem mais sutil, entende? Não é literal essa associação. Essa daqui eu acho que foi, talvez por muito tempo, a crítica que mais pegaram no pé deste Superman. Mas o Superman não salva as pessoas? Esse Superman mais mata do que salva? Que caralho de Superman é esse? Primeiro, essa informação aí de que ele não salva ninguém no filme é de várias falsas. A própria luta ali dele com os kryptonianos, ele salva alguns soldados que estão caindo no helicóptero, por exemplo. No Batman vs Superman, quando o Doomsday ele desperta, a primeira coisa que o Superman faz é tentar levar a luta pra fora da cidade. E quando ele percebe que o governo dos Estados Unidos jogou uma literal bomba atômica em cima dele e do Doomsday, ele literalmente pega o Doomsday e joga pra fora da atmosfera do planeta pra não causar mais vítimas. E uma das principais preocupações ali no final do Batman vs Superman é literalmente do Doomsday chegar na metrópole. Então, não, o filme não mostra o Superman sendo insensível, que não salva ninguém, muito ao oposto. Só que fica um pouco essa impressão, aí eu até entendo, pelo final do Homem de Aço, que ali é uma puta de uma batalha, explode prédio, explode gente, morre gente, e porra, tá ligado? Só que aí, a gente tá pegando literalmente a primeira vez que o Superman batalha com outro kryptoniano. Então é um Superman inexperiente que nunca lutou antes e ainda está lutando com outro kryptoniano. Então, caraca, velho, é bem compreensível até o que aconteceu aqui. E eu diria até mais, é bem importante ressaltar que naquele momento em que ele foi lutar contra o Zod, Metrópolis estava já quase completamente destruída. Então qualquer dano que ele causasse ali dentro da cidade era meio que o equivalente a tu cagar na bosta, tá ligado? Já tá tudo cagado, cara, o que tu vai fazer? Mas aí você pode até entrar no ponto, tá bom, mas o filme ele nunca aborda sobre as consequências disso, é tudo muito unidimensional, é ação pela ação. Eu até concordaria, mas aí existe Batman vs Superman pra literalmente quebrar isso. O principal ponto do Batman vs Superman é literalmente sobre como a destruição causada lá em Metrópolis matou um monte de gente e como as pessoas estão culpando o Superman por isso. E se isso não fosse suficiente, isso daí é uma das coisas que mais afeta o Superman dentro do próprio filme. Essa é a questão que permeia ele por todas as 2 horas e meia, quase 3 horas de filme. Então, não é uma coisa que simplesmente acontece e deixa no vácuo. É uma coisa que traz consequências para a própria evolução do Superman como personagem. Eu diria até mais, né? Quando ele se sacrifica ali no final, é uma espécie de jeito do próprio filme traçar esse arco de, entre aspas, redenção do Superman por causa daquilo. Então, eu honestamente acho bem justo o que foi feito aqui dentro desses filmes em relação a isso. E aliás, só para finalizar esse ponto mesmo, a grande polêmica por trás do Superman, talvez a segunda maior, que é a questão dele matar, só chegou a acontecer exatamente para que o Zod não matasse mais pessoas. Então,
Eu realmente acho que esse não é o ponto desse Superman. Tá bom, agora vamos à polêmica do Superman matar. Antes de qualquer coisa, dentro do DCU, o Superman só matou mesmo uma única vez. E no caso foi o Zod. Coisa que já aconteceu nos próprios quadrinhos, né, também. Então, o Superman matar o Zod é mais normal do que parece. O próprio Superman do Christopher Reeve, né, que é dito como sendo o Superman lá essência, né, ele também mata o Zod. Então assim, o Superman matar o Zod é tipo um evento canônico, tá ligado? Uma hora ou outra acontece. Ainda dizem em respeito mais algumas outras coisas também, tipo, o Superman matou o terrorista no início do Batman vs Superman. Mas tipo assim, na primeira cena do filme é dito que o terrorista não morreu. Então, pode até pensar, caralho, mas como alguém, um ser humano normal sobreviveria àquilo? Eu falo, nem fudendo, mas quadrinho, né, meu filho? Não tem o que ser feito. E também pego ali um pouco a questão do Lobo da Steppe, que ele tortura o Lobo da Steppe, basicamente, naquele final. Mas ele mal é o cara que mata o Lobo da Steppe. No máximo do máximo, você pode falar que ele foi conveniente para a morte dele. Mas a relação do Superman em questão de vidas alienígenas, coisas assim, é um negócio que é bem debatível dentro até dos próprios quadrinhos. Por exemplo, o Superman, ele já chegou a matar o Doomsday nos quadrinhos em mais de uma ocasião. Você pode argumentar que o Doomsday não é exatamente um ser vivo como o Lobo da Steppe é, um ser consciente. O que é mentira, porque nos quadrinhos o Doomsday já demonstrou ter consciência várias e várias vezes durante as histórias. Tanto que na primeira vez que ele apareceu, o Superman ele tava até em dúvida se ele matava ou não um bicho. Então sempre foi deixado meio claro assim também que o Superman mesmo considerava o Doomsday uma espécie de ser vivo, a ponto dele mesmo se perguntar se era palpável ou não tirar a vida dele. Mas enfim, eu acho que nenhuma dessas cenas aí, embora algumas possam até ser um pouco mais polêmicas que outras, seja uma grande discussão sobre o Superman, a grande discussão é sobre o Zod. Enfim, o que eu mais vejo a galera falando não é exatamente reclamando, porque a ideia daquela cena pra mim é bem simples, que é o Superman foi obrigado a matar o Zod, ele ficou tristão e por isso acabou criando ali o negócio dele de não matar. Mas a grande crítica é que nunca foi abordado antes, então é uma crítica bem mais narrativa aos filmes. Eu não tô aqui pra defender os filmes do Snyder, né, também. Até porque, se for, eu faço um vídeo só pra cada filme. Eu não vou fazer isso daqui num vídeo que é pra defender o Superman dele. Mas pra mim, pelo menos, a ideia nunca foi exatamente o problema do Superman em matar em si, mas sim a questão que ele tava matando o último da sua espécie. E se você falar que isso não tem base no filme, isso tem muita base no filme, porque a gente tá falando do filme em que uma hora dele, né, tipo, mais da metade dele quase, é ele tentando descobrir de onde ele é, o que ele é, o que é a raça dele, de onde ele vem, é ele tentando se descobrir. E embora ele sempre viu o Zod como uma ameaça, como um inimigo, o filme ele nunca tenta, tipo, o Superman tentar se correlacionar com o Zod de alguma forma, a luta moral entre o Superman e o Zod, em questão de se Krypton ainda existe ou se o lar dele é a Terra, é um conflito que está muito permanente dentro do filme. Então o filme, ele, além de colocar essa agulha na cabeça do Clark, de curiosidade sobre de onde ele vem, de saber o que ele é exatamente, ele ainda coloca essa disputa de onde ele vem, de um lado, e a Terra, né, de onde ele de fato é de outro. Então ele coloca ainda essa disputa por outro. Então é bem contundente você chegar num ponto em que o Superman tenha que matar o Zod, literalmente acabando com tudo que sobrou da raça dele, e ele ficar frustrado. Até porque o próprio filme, ele vai colocando migalhas, ele já vai apontando que o único jeito de resolver isso era matando ele. O próprio Zod fala isso. Então eu não diria que é mal desenvolvido. Aliás, é o oposto. Eu acho que é bem contundente com o que o filme apresentou por si só. Mas enfim, vamos à grande batalha final aqui, a grande polêmica por trás desse Superman. Este Superman é um mau símbolo de esperança? Este Superman seria uma versão do Superman do Injustice? Em ambas perguntas, não. O negócio do Injustice eu sempre tratei mais como uma piada do que de fato um fato. Porque
tem sim semelhanças com o que o Snyder queria apresentar no futuro com esse Superman com Injustice, só que tem um ponto bem importante de ressaltar aí no meio, que não era o Superman, era ele controlado pela equação antivida. Então, sei lá, é a mesma coisa de eu falar que o Bucky é nazista por causa da época dele como soldado invernal, né? Não faz muito sentido. Mas sobre o Superman em si, ele não é um símbolo de esperança? O que caralho o Superman é? Cara, assim, a questão do Superman ser um símbolo de esperança é algo que é trabalhado, porra, eu diria até que muito bem dentro do próprio Homem de Aço. A própria existência de um Superman é dita como sendo a última esperança de Krypton, porque é a última criança de Krypton que vem justamente de um nascimento natural, que é algo que acontecia com Krypton há séculos. Então o filme ele já implementa logo de início que o Superman é um vestígio de esperança. E o grande arco dele, pelo menos no Homem de Aço, além de se descobrir, né, descobrir quem ele é, o que ele é tentar ser essa figura que o pai dele sempre falou que um dia ele seria. Essa ideia de tentar mudar o mundo. E quando ele descobre sobre o seu passado, descobre sobre a casa El, literalmente veste o símbolo da casa em seu peito, que significa esperança, e se entrega à humanidade, ou melhor, se entrega a Zod pela humanidade, mesmo não sendo confiável, né, nem o Zod nem a humanidade, mas mesmo assim ele fala que ele tem fé. Ou seja, ele tinha esperança que se caso ele fizesse o que o Zod pedia, que provavelmente poderia resultar na morte dele, as coisas sairiam bem. Ele literalmente estava se vestindo de esperança, carregando dentro de si a esperança de um final pacífico dentro dessa situação. Então, caraca, se fala que esse cara não é esperançoso, é foda, né? Isso também vai se aprofundando mais nos outros filmes. No Batman vs Superman a gente começa a ter intriga dele ali, de qual o papel dele nesse mundo exatamente. Agora que ele se revelou o que é que acontece, qual é o próximo passo. Diante dessa ideia de alguns verem ele como uma espécie de novo Messias e outros verem ele como uma possível causa da destruição da humanidade, onde ele vai se posicionar, o que ele vai ser diante de tudo isso. E ele decide seguir os conselhos da humanidade. Se a humanidade pediu para julgá-lo pelos seus, entre aspas, crimes, ele vai de peito aberto ser julgado. No momento mais desesperador para ele, onde a própria mãe dele, a única família que lhe restava, estava em risco, mesmo sabendo que isso poderia resultar na morte da mãe dele, ele tenta convencer o Batman através de palavras em vez de um confronto direto. E aí a gente tem a própria cena do Martha, que eu sei que muita gente odeia, mas o Superman conseguindo tocar o coração do Batman através da própria humanidade. O sigilo de humanidade que tinha dentro do Batman, que era a questão dos pais dele terem morrido, foi o ponto onde fez tudo acontecer para a vida dele. Foi esse ponto em que o Superman toca usando da sua própria humanidade, da sua própria mãe. Então você consegue ver que o que o Snyder fez aqui no final foi trabalhar toda essa ideia, esse confronto moral dentro do Clark, dele não saber exatamente onde se posicionar, para quando ele finalmente começa a se posicionar, ele sempre ir para a vertente de se agarrar à humanidade, de se agarrar à esperança. No final de Batman vs Superman, quando ele se sacrifica pela humanidade. Ele entende seu papel ali como salvador da humanidade e se coloca acima de tudo. Por isso que quando ele renasce lá no Snyder Cut, como se ele renascesse finalmente como o próprio Superman de fato que a gente conhece. Porque ali ele foi completado, né? O seu ciclo de saber quem ele é finalmente se completou. Mas aí eu sei que vai ter gente que vai falar, tá bom, eu sei, mas... Olha essa cena aqui. Nessa cena aqui, ele fala que ninguém permanece bom nesse mundo, como ele é alguém esperançoso. Você pegar um momento de queda dos personagens, porra, todo personagem tem sua queda. Mas isso não significa que é o que ele acredita em 100% de seus casos. Toda vez nos filmes em que o Superman ele teria que demonstrar a prática o que ele queria fazer, o que ele era, ele sempre partiu para uma vertente mais humanitária, para uma vertente mais esperançosa. Essa sempre foi a questão para mim. Eu também não acho que, tipo assim, demorou todos os filmes pra gente ter finalmente Superman. Pô, a gente tava vendo esse Superman sendo construído. E sobre toda essa construção, a gente sempre viu
características do Superman. É como se assim, a gente tivesse uma outra versão do Superman em todos os filmes, aí só no Snyder Cut a gente tem o Superman de verdade. Não, cara. A gente sempre viu a dúvida pra ele se posicionar sobre o que ele era. Mas toda vez que ele demonstrava ser algo, ele demonstrava ser o Superman clássico. Mas então, qual o problema em si? Por que tem toda essa abordagem, toda essa crítica diante desse Superman? Qual é o verdadeiro problema? O verdadeiro problema, eu diria, é que as pessoas não estão acostumadas com o jeito que essa abordagem foi feita. E aí é onde eu entro a questão que eu falei lá no início do vídeo. Vários autores pegaram o Superman, e tipo assim, você pode até meter um autor vulcão ali que caracterizou todo o personagem, mas a maior parte dos autores tinha uma espécie de consenso sobre o que era o Superman, e sempre trabalhava as mesmas coisas, só que sobre metodologias diferentes. A galera acha que para você ter o Superman clássico, você precisa ter o Superman do Christopher Reeve, por exemplo. O Superman com cuequinha por cima da calça, roupa de colã, que não pode ficar bravo, não pode ficar puto uma vez na vida. A galera acha que o Superman é só isso, que esse é o único jeito de trabalhar as questões em cima do personagem do Superman. Só que não é, cara. Você pode trabalhar essa mesma mensagem sobre qualquer ótica, inclusive a ótica do Snyder, que é uma ótica mais séria. Ele gosta de tratar esses assuntos com maior seriedade. Os filmes do Superman do Reeve são filmes muito lúdicos, por exemplo. Eu não tô aqui criticando o Superman do Reeve, não, tá? Pelo amor de Deus. Eu só tô falando que é uma outra abordagem, né? Tá trabalhando os mesmos temas ali, só que por outras abordagens. E tá tudo bem as duas, né? Muita gente fala, porra, eu gosto do Batman realista e pá. Mas, cara, eu gostaria de ver o Batman fantasioso no cinema. É a mesma coisa aqui, cara. Eu posso gostar daquela abordagem lúdica que o Reeve traz pro Superman, ao mesmo tempo que eu posso gostar de ver esses assuntos sendo tratados de forma mais séria, como é o que o Snyder fez nos seus filmes. Então, tipo assim, a gente não tá tendo uma deturpação do personagem, a gente tá vivendo a mesma visão sobre diferentes óticas. E eu acho que essa confusão geral sobre a ótica usada para trabalhar esses temas, que é o que mais confundiu as pessoas em relação ao que era o Superman, se o Superman era ou não era realista, se ele era ou não era humano. Enfim, era isso que eu queria dizer. Muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui. Obrigado como sempre, se inscreve no canal, dá like, compartilha aqui pra gente poder continuar. Comenta aí, né, cara, esse daqui eu espero que a galera pegue pra ver os vídeos, compartilhe, tá, né? Mas também espero que, se houver alguma discussão nos comentários, seja bem respeitosa, tá? Então, comente aí seus pontos, sempre de forma respeitosa, é claro. E enfim, obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Obrigado como sempre, então até. Valeu, falou e tchau.